Acerca do 20 de novembro de 1695. Foi a data em que os bandeirantes paulistas entraram no quilombo de Palmares e mataram um dos seus maiores líderes, cognominado Zumbi dos Palmares. Quero dizer que ele não foi o único, ele foi um dos líderes. Antecederam a ele, por exemplo, Gangazumba, Acotirene, entre outros. Mas o 20 de novembro não é um caso isolado na história do Brasil. Quero dizer que o quilombo de Palmares não foi o único, foi o maior, foi um deles. Aqui ao meu lado, à esquerda, nós temos uma representação de Zumbi dos Palmares a partir da descrição dos bandeirantes. É preciso dizer que a documentação que nós temos sobre Palmares, em sua maioria, é a partir da visão dos vencedores, da visão dos bandeirantes, da metrópole portuguesa que colonizava o Brasil, do Conselho Ultramarino. Mas, a partir desses documentos, como disse Walter Benjamin, fazendo uma leitura a contrapelo, nós conseguimos evidenciar como era a organização desses núcleos de resistência a partir justamente da descrição dos bandeirantes. Walter Benjamin disse que a gente tem que fazer uma leitura a contrapelo. A partir do que está escrito, ler o que está subentendido, o que está nas entrelinhas, buscar as contradições do documento. Nós, então, queremos evidenciar que, para além de Palmares, existiram outros muitos quilombos e outras muitas formas de resistência à escravidão negra nas diásporas africanas. Essa representação que nós temos aqui à minha esquerda, de Zumbi dos Palmares, foi feita através da descrição dos bandeirantes. E o autor dessa pintura em óleo, Walter Smicala, quem é de Itajaí, pode visualizar várias pinturas, vários quadros, murais dele, expostos pela cidade de Itajaí, com diferentes temas. Walter Smicala faleceu não faz muito tempo. Eu tive o prazer de tê-lo como colega no curso de História, na então FEPEV, hoje Universidade do Vale do Itajaí. Walter Smicala fez o curso de Estudos Sociais, o curso de Geografia, o curso de História e estava cursando Direito. Mas, segundo ele, era muito complicado ficar decorando leis. Então, ele abdicou-se do curso. Era uma pessoa muito meiga, muito carinhosa, muito querida, muito simples. E ele, sabendo
na época, 1984, esse quadro é de 1984, essa pintura. Na época, ele sabendo das minhas prioridades na história do Brasil, sobre a população negra, escravizada e pós-escravidão, afrodescendente, as minhas preferências por investigar a África, ele me deu de presente esse quadro que está aqui à minha esquerda, em memória de Walter Smicala, Zumbi Vive. Pois bem, sobre essa questão da resistência dos escravizados e da resiliência dos descendentes de escravizados ao longo da história do Brasil, que ainda precisa ser mais evidenciada. Eu lerei aqui um pequeno trecho de uma obra de um dos maiores pesquisadores sobre a temática, Clóvis Moura, no livro Os Quilombos e a Rebelião Negra. Ele nos diz o seguinte, abre aspas: o escravizado não foi aquele objeto passivo que apenas observava a história. Não foram os escravizados testemunhos mudos de uma história para o qual não existe senão como uma espécie de instrumento passivo, como quer Fernando Henrique Cardoso, mas, pelo contrário, um componente dinâmico, permanente no desgaste do sistema, através de diversas formas que atuavam, em vários níveis, no processo do desmontamento do sistema escravista. Ver até que ponto essas lutas se estruturaram como força de transformação, direta ou indiretamente. Até onde puderam chegar, influir social, cultural e militarmente, e como essa influência fez sentir na mudança do sistema, é o estudo que deve ser aprofundado através de diversos trabalhos que não desejem ver a escravidão, no caso do Brasil, a escravidão negra, como simples fenômeno episódico e que, pelos próprios mecanismos reguladores do sistema colonial, foi substituído pelo trabalho livre. Nesse esquema, o escravo é apresentado como simples componente passivo da dinâmica histórica e social. Isto para que se possa estabelecer um conceito de estrutura sem contradições. No entanto, bem outra foi a verdade. O escravo do Brasil nunca foi elemento passivo, como é apresentado, acrescento eu, pela historiografia tradicional. Então, nesse livro de Clóvis Moura, Quilombos e a Rebelião Negra, ele busca justamente desconstruir essa ideia da passividade do escravizado, no caso específico aqui, do escravizado negro, africano e seus descendentes. Mas nós podemos estender essa resistência também para a resistência dos povos originários, dos povos indígenas, que ainda está muito pouco investigado na história do Brasil.
Estamos na semana do 20 de novembro, na semana do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra e da Resistência Histórica dos povos escravizados negros no Brasil e dos seus descendentes. Zumbi vive, Palmares é eterno. Axé.